Mas acontece que não é bem assim. Por quê? Porque quando você juntou essas pessoas no terminal, você teria que ter um sistema muito eficiente para ir para os outros vários destinos, onde elas iam anteriormente com uma linha só. Isso ia significar o quê? Que tivessem corredores de ônibus que funcionassem como metrô, porque os corredores de ônibus não funcionam como metrô. O que é o metrô? O metrô, você pega o trem aqui, vai até aquele ponto lá, acabou. E você não precisa esperar o seu metrô. Você pega o primeiro que passa. Qualquer um que passe, você sabe que está naquele destino. Ele vai e vem o tempo todo. Nos terminais de ônibus não é assim. Os corredores de ônibus não funcionam dessa maneira. Aliás, frequentemente não tinham corredores de ônibus suficiente, bem projetados. Então, o que acontece? As pessoas saíam do seu destino, da sua origem, vão até o terminal. Leva um tempo. Aí tem um outro tempo que é para chegar o ônibus que ela precisa tomar, porque não é qualquer um. E esse ônibus agora vai fazer um percurso que é tão congestionado como já era o outro. Tudo isso está mostrando o quê? Você tem que fazer um projeto que não é um projeto abstrato, é um projeto concreto para atender pessoas reais, que vivem de um determinado modo real, historicamente construído. Então, em alguns casos, você vai ter que fazer sistemas de ônibus que atendam as pessoas, embora talvez ele não fosse, aspas, muitas aspas, o suposto mais eficiente. Ou você vai ter que fazer realmente corredores de ônibus que não são como os corredores de hoje, na verdade são paradores. Por quê? Também temos que entender isso. Por que o corredor de ônibus está cheio de ônibus? Né? O metrô não fica cheio de metrô um atrás do outro, fica? Não. Mas porque o corredor de ônibus não é corredor de ônibus. Passam lá naquele corredor linhas de ônibus que vão para os mais variados destinos. Não é assim que funciona. Você tem que ter o sistema vai e vem muito bem calculado, com um intervalo, que a gente chama headway, muito preciso, rápido, né? E com ônibus que vai e vem. Então você chega no terminal, pega o primeiro. Né? Quando muito, 2 ou 3 destinos, você poderá ter diferentes baias para separar isso. Mas, além do mais, simplificar também o sistema de pagamento. Tem que passar o bilhete, para entrar no ônibus tem que fazer fila, tem que passar na catraca. Não adianta também botar a catraca para fora do ônibus, como agora estão querendo vender como uma solução mágica, porque vai acabar fazendo fila fora do ônibus. Né? Tanto faz a fila fora ou dentro do ônibus. Ou seja, tudo está indicando que é preciso ter um momento de profunda rediscussão disso tudo. A sugestão que eu faço e outros profissionais fazem, sobretudo aqueles que vivenciaram a questão dos transportes de São Paulo na nossa época, é que você faça um projeto de linhas de ônibus, no caso estamos falando de ônibus que seja discutido com a população. Em São Paulo, a forma de contratar o serviço é pagamento por passageiro transportado, o que é um equívoco gigantesco.
Aliás, um dos moradores do Grajaú, no terminal da humilhação, naquele vídeo que eu vi, diz que parece que eles ganham por cabeça. E ganham mesmo. Ou seja, veja, o usuário mais simples que possa existir rapidamente captou qual é a lógica maluca desse sistema de pagar para o passageiro. Porque, na verdade, passageiro não é custo, passageiro é receita. É diferente. Eu sempre dou o exemplo de um táxi. Se você pegar um táxi na sua casa e for até a USP, você vai pagar, sei lá, por hipótese, um número referencial, R$30 de táxi, dependendo de onde você veio. Você foi dentro do táxi. Aí você pega esse mesmo táxi, do mesmo lugar onde você saiu, só que em vez de só você, vai você e mais 3 amigos. E você vai no mesmo lugar que você foi. Quanto vai custar essa viagem de táxi? 30. Os mesmos 30. Com um, você, ou com os 4. Por que o transporte coletivo por ônibus, o ônibus é um táxi grandão, e, no entanto, os empresários ganham por passageiro transportado? É como se a viagem do táxi com 4 tivesse rendido 4 vezes 30. Claro, eu estou exagerando, né? É insano, mas é impressionante como isso não está sendo discutido em profundidade na cidade. Isso tem tudo a ver com a forma pela qual o sistema é operado. A rua vem contra a tarifa! Em outubro de 2012, acompanhamos um protesto do movimento Passe Livre em São Paulo. Teve passeata, faixas, cantoria, bateria disléxica, uma peça teatral, queima de catracas e até pancadaria. O embrião do MPL foi em 2004, quando um protesto de estudantes contra o aumento da tarifa em Salvador ganhou a adesão da população e paralisou a cidade por 10 dias. No final não mudou nada, mas o protesto chamou atenção. Outras manifestações logo aconteceram em São Paulo, Belo Horizonte, Vitória e outras cidades pelo Brasil. O movimento teve uma grande vitória em 2005, quando um protesto em Florianópolis conseguiu barrar o aumento do preço da tarifa. Mas na maioria das vezes, os protestos são simplesmente ignorados pela mídia, pelos políticos ou recebidos por balas de borracha e gás de pimenta. Ora democracia militar! Aqui em São Paulo, os moradores têm uma boa razão para estar com raiva. Em uma cidade de 11 milhões de habitantes, 65% da população depende do transporte público para se locomover. A área de 1,6 milhões de quilômetros quadrados é coberta por apenas 61 quilômetros de linhas de metrô. A cidade também tem alguns dos piores engarrafamentos do mundo. Em São Paulo, você tem um valor extremamente alto para um serviço que não é muito bom. É difícil, a gente fica espremido igual uma sardinha, né? Eu acho uma porcaria, mas a passagem cara, lotação, atraso de ônibus. É um roubo generalizado, né? É a capital com o transporte público mais caro do Brasil. A tarifa de R$ 3,00 por uma única passagem é o dobro do valor cobrado em Brasília. Considerando que São Paulo é uma das 10 cidades mais ricas do mundo, a falta de investimento do Estado em transporte público é visto por muitos como um ataque aos que mais precisam de amparo. Hoje a gente vai sair daqui da prefeitura e vai seguir até o terminal Parque Dom Pedro, passando pela Secretaria de Transportes. Ele é um ato para demarcar a questão do transporte e que demonstra, para o poder público que o Passe Livre está aqui. A prefeitura e o poder público financiam o transporte privado. Eles constroem novos viadutos, ampliam as pistas, ampliam as marginais, todas elas voltadas para o transporte privado. O que a gente defende é que o poder público custeie o transporte público e não o transporte privado. Não por acaso, o caminho escolhido passava em frente a bancos e outras potências financeiras, onde o protesto fez uma pausa para uma performance teatral que
que satirizou os grandes empresários que lucram com o sistema de transporte. Eu, o empresário das catracas, fiquei sabendo que hoje uma catraca corre perigo! O protesto ganhou alguns seguidores ao longo do caminho, ainda que eles parecessem mais atraídos pela percussão do que por qualquer outra coisa. Assim que chegaram ao terminal de ônibus Dom Pedro, rolou o ritual da queima da catraca, além de outras demonstrações de poder ultrajovem. Até aí tudo foi pacífico. Por isso, os manifestantes decidiram continuar a marcha até a Praça da Sé, a estação de metrô mais movimentada de São Paulo. O ato de hoje foi bonito. A gente destruiu uma catraca, colocou fogo e derrubou ela. Teve nesse ato uma presença muito ostensiva da polícia militar, porque a gente é um grupo marcado pela polícia, então qualquer coisa que a gente chama, muitas vezes vem mais policial do que manifestante, porque eles têm uma expectativa muito grande da gente em termos... Deu merda. Eu fui agredido no momento em que eu fui defender uma amiga minha da mídia, e aí eu tomei um ataque com cacetete desse detentor de poder de segurança aí do metrô. Achei desnecessário, sabe, a segurança do metrô agir desse jeito, porque num dia de futebol eles não agem assim. E dessa vez eles quiseram enfrentar os estudantes, na verdade eles quiseram agredir os estudantes. Ninguém aqui é vagabundo, são os estudantes que lutam por muitas coisas para mudar esse negócio da passagem aqui em São Paulo. A manifestação de hoje, para mim, é uma das primeiras de muitas e várias. Sempre que possível, eu tentarei participar. Porque é o que eu acredito, eu devo lutar por isso. Eu acho que isso é o início do fim da catraca. Por que tá separado? Perifericanos, distantes estamos, eles querem manos, minas, longe do plano, acesso buscamos, nos mobilizamos, rapidez precisamos, uma taxa pagamos, para ter busão, lotação, metrô, fura fila teve quem votou, mas não rolou, povo paga caro, ganha pouco, prejuízo, uma saída para se locomover, é preciso, ligeiro, sagaz, esperto, cauteloso, atencioso, me passo por um idoso, momento precioso, na fiscalização nem me viu, saiu vazado na multidão, embarco no vagão, tranquilo, na moral, a viagem é coletiva, mas também é pessoal, cada um busca uma forma de manter o astral, ouvindo o som, rolando ideia, lendo... Com o acúmulo, isso é fundamental, com o acúmulo de forças que o movimento Passe Livre tinha feito durante os últimos 9, 10 anos, desde a revolta do Buzu, que foi a primeira manifestação forte, mais recente, contra o aumento de tarifa no Brasil, no Salvador, na Bahia, com todo o trabalho que ele tinha feito ao longo desse tempo, né, de variadas manifestações ao todo o Brasil, e mais recentemente com a aproximação que ele fez com movimentos populares e sociais. Eu tive a oportunidade de conhecer movimentos sociais do Grajaú, de Campo Limpo, dos trabalhadores sem teto, que o MPL estava trabalhando. Então, tudo isso junto colocou sobre a questão da mobilidade, sobre o aumento de tarifa, um holofote que resulta que na primeira manifestação de 6 de junho, a coisa já assume uma proporção diferente de outros anos. Teve a modesta colaboração da Força Pública, da PM, né, na Força Pública mais, da Polícia Militar, né, de São Paulo, que deu, quando então atinge jornalistas, aí a coisa atinge uma proporção gigantesca. Mas é que o foco sobre a questão da tarifa de transporte coletivo estava colocada por conta da inflação, essa é a minha interpretação. E isso tudo, junto com o acúmulo muito grande do MPL e outros movimentos ao longo desses anos, deu nas manifestações, o que confirma que a questão da mobilidade
é um problema epidérmico na sociedade brasileira, que tem 80% mais em termos de população urbana.